A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, queridos professores, queridos alunos também que têm acompanhado a nossa EBD Síntese. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, né? Para mais uma lição e a nossa última lição desse trimestre da revista dos Juvenis, uma viagem pelo Novo Testamento. Olha aí, chegamos ao fim de mais um ciclo e estamos muito felizes, né? Me chamo João Felipe. Está aqui comigo o nosso pastor Raul Soares. Pai do Senhor, pastor Raul. Pai do Senhor, irmão João, é um prazer estar aqui mais uma vez, fechando esse ciclo e com certeza Deus tem nos abençoado bastante. Prova disso é que chegamos até aqui, concluindo esse trimestre da Escola Bíblica Dominical e até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, amém. Então, dando continuidade, hoje a nossa lição, ela tem por título O Livro da Minha Vida. A gente passou todo esse semestre, ou esse trimestre, na verdade, né, melhor dizendo, comentando um pouco sobre o que foi essa viagem do Novo Testamento, e hoje a gente se encerra falando um pouco sobre todo o contexto da Bíblia em geral. A gente vai tratar aqui de alguns pontos sobre a veracidade da Bíblia, sobre a questão de usá-la como realmente um manual para nossas vidas, que são pontos importantíssimos, né, para todo cristão e principalmente os jovens que precisam sempre ali buscar uma orientação, buscar um guia, buscar alguma coisa que os forneça informações para encarar as tantas situações que nós podemos vivenciar, né? E o texto base dessa lição de hoje se encontra lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Interessante que quando eu estava aqui lendo esse texto, que é um texto muito conhecido, né? Todos nós conhecemos bem essa passagem de Paulo a Timóteo, e mais uma vez, como a gente até comentou numa lição passada, um jovem que almeja em algum momento ter a sua vida ministerial bem-sucedida. Olha, a carta de Timóteo é fenomenal. É fenomenal, porque Timóteo era um jovem pastor, né? Então, os ensinamentos que Paulo traz ali é bem nesse contexto de, olha, Timóteo, você precisa agir assim, assim, assim. Então, Timóteo, as duas cartas de Paulo a Timóteo são muito boas para estudar. E num desses estudos, a gente anotou aqui alguns pontos e diz, o versículo já começa assim: toda escritura divinamente inspirada. Eu creio que Paulo, com toda certeza, ele resolveu até destacar essa questão do divinamente inspirada para Timóteo, porque desde aquela época já se haviam falsos profetas. Já haviam pessoas que se levantavam e falavam suas heresias, outras questões que não iam de acordo com aquilo que estava sendo pregado, o verdadeiro evangelho. Tanto que até numa das suas cartas aos Gálatas, se não me falha a memória, Paulo inicia logo dizendo, no prefácio ali, dizendo, olha, se lhe apresentarem um novo evangelho, se um anjo vos descer do céu e lhe apresentar um evangelho diferente desse que nós estamos pregando, seja anátema. Considere amaldiçoado, porque isso daí não é da parte de Jesus Cristo, não. Totalmente diferente lá em Gálatas, né? Esse evangelho aí é diferente do que a gente está pregando aqui. Então, pelo amor de Deus, pessoal em Gálatas, cuidado. Então, ele traz esse cuidado também para Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, toda a escritura, quando ela é divinamente inspirada, aí sobre essa questão da inspiração divina, a gente sabe, tem noção que temos outros livros que não são considerados canônicos, como os livros apócrifos. E por que eles não foram considerados canônicos? Exatamente porque eles não são considerados, em sua totalidade, inspirados por Deus. Eles contêm conteúdos históricos? Contêm conteúdos históricos. Fatos relevantes na história dos hebreus ou em contextos bíblicos? Contém.
mas ele não tem sua totalidade inspirada por Deus. Por isso que nós não o temos como livros canônicos na nossa Bíblia Sagrada. E vale Isso é um ponto. salientar, irmão João, só acrescentando, que esses livros, eles foram reconhecidos, esses livros que não são inspirados, pelos apóstolos, que eles não eram inspirados. E os livros inspirados, o que compõe o cano do Novo Testamento, eles foram reconhecidos pelos apóstolos. Né? Então, a gente não se baseia simplesmente naquilo que a gente pode examinar, mas sim os próprios apóstolos que, quando estavam vivos ainda, sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo era inspirado, né, como o apóstolo Pedro fala lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, a respeito das cartas que Paulo enviava. Então, eles tinham conhecimento disso, consciência, né? E esses livros realmente não inspirados, eles não merecem estar na Bíblia porque não foram revelados por Deus. Exatamente, exatamente. E Paulo, preocupado com essa questão de Timóteo, ele como um jovem pastor ali, né, na posição que ele estava ocupando ministerial, ele vai dizer, olha, escrituras divinamente inspiradas, a escritura, quando ela é divinamente inspirada, ela vai servir, ela é boa para redarguir. O que seria redarguir, né? Seria a questão de você argumentar, de você contra-argumentar, de você saber dar uma resposta. Ela possui respostas. Quando é divinamente inspirada, ela é uma ótima fonte de argumentação. Inclusive, o próprio Paulo, quando ele vai falar lá no Areópago, na Grécia, em outros cantos também, ele sempre usava a questão da argumentação. Paulo era letrado na filosofia da época, Paulo era letrado em muita coisa, e ele usava bastante essa questão, principalmente quando ele foi tratar com os gregos. Ele usou bastante aquela questão da argumentação, do modo como ele ia montar o pensamento lógico, e tudo isso ele o fez usando apenas textos bíblicos, que a gente sabe que nessa época não havia ainda o Novo Testamento. E foi utilizado o quê? Torá. Era utilizado o Antigo Testamento, os textos do Antigo Testamento, para falar agora de Cristo, para ver mais uma vez aqueles comentários que a gente fazia lá no início do trimestre, que as Escrituras, quando a gente falou lá sobre a plenitude dos tempos, a gente falou que as Escrituras sagradas sempre apontavam para Cristo, tanto que no Novo Testamento, que a gente tem hoje, mas que na época eles estavam vivenciando ainda, não tinha nada escrito, eles usavam para apresentar Cristo às pessoas o próprio Antigo Testamento, né? Os trechos da Torá, as profecias de Isaías, as profecias de alguns profetas menores, como Ageu, como Abacuque, ele vai falar de Zacarias, ele vai falar de vários outros profetas, né? Livros proféticos. Então, argumentar. Se você precisa de uma resposta, Paulo nos diz que toda escritura, quando ela for divinamente inspirada, ela vai ser ótima para você argumentar, para você ter um respaldo ali, para ter uma resposta, para saber como se portar diante de um questionamento, por exemplo. Ela E não aí só vem. ensina, né, irmão João? Ela não só ensina, como ela comprova, né? Exatamente, ela Redarguir. comprova, dá a resposta, dá o respaldo, ela dá todo o conhecimento necessário para que você consiga argumentar direitinho. E interessante que, para um jovem pastor como Timóteo, que com certeza ia ser bombardeado por vários questionamentos. E Paulo está dizendo aqui, ó, as escrituras divinamente inspiradas, use-as, porque elas têm a resposta que você vai precisar. E o outro ponto que ele traz no versículo, servem para corrigir. Corrigir nada mais é do que você pôr em bom estado aquilo que não estava. É aquilo que estava ali meio desviado do caminho, não estava ali muito bem Fazer voltar ao caminho, alinhado, né? Fazer voltar ao fazer caminho. voltar ao caminho. Esse ditado que diz pau que nasce torto não toca-se direita, nunca encontrou com o carpinteiro de Nazaré, não. Então, sempre a escritura, quando ela é divinamente inspirada, ela também serve para corrigir, ela serve para moldar ali ao evangelho. E nós temos vários e vários exemplos da Bíblia servindo para isso, né? Para a questão de correção,
para a questão da admoestação. Outro ponto é o instruir, que é educar, transmitir um conhecimento. E é interessante que ele diz assim, instruir em justiça, porque não é qualquer tipo de conhecimento que a Bíblia nos vai trazer. É um conhecimento justo, é um conhecimento que foi dado, inspirado divinamente, ou seja, a personificação da justiça, Deus, a própria justiça, o justo, ele entregou esses ensinamentos e esses ensinamentos agora vão ser repassados e precisam ser repassados com um atributo comunicável de Deus, que é a justiça. Nosso senso de justiça, que muitas das vezes tendemos a conturbar, né? Não vou dizer nem o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça ele é bem cruel. Mas quando se trata da justiça divina, quando é ensinado com a justiça, com o amor divino, esses textos são perfeitos. Então, temos aí que as escrituras divinamente inspiradas servem para redarguir, para corrigir e instruir. Isso até pode se parecer um clichê, né, para a gente, mas são pontos importantíssimos, não é mesmo, pastor? É verdade, irmão João. Inclusive, é por isso que o Novo Testamento, a Bíblia, né, é o livro da minha vida, como é o tema da lição de hoje, né? É o livro da minha vida justamente por isso, porque a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem resposta a todos os anseios, questionamentos do ser humano e por isso ela é imprescindível ao ser humano. Irmão João, como hoje é a última lição, né, do trimestre, eu gostaria aqui de, em rápidas palavras, fazer aqui uma viagem pelo Novo Testamento, repetir aqui algumas palavras que nós falamos ao longo desse trimestre. A primeira lição, por exemplo, foi tratando ali do período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? De Malaquias a João Batista. E por ocasião daquela ministração, daquela lição, a gente viu ali que aproximadamente 400 anos, né, houve um silêncio de Deus, 400 anos. E a gente viu naquele momento que Deus nunca deixou de trabalhar. O silêncio de Deus não significou dizer que Deus deixou de falar. A gente viu isso aqui. Deus continuou falando sempre, usando seus profetas. Agora, o silêncio de Deus é o silêncio canônico. Ou seja, o silêncio, né, que o silêncio no sentido de que as profecias que houve, que Deus usou os homens, não tinha a intenção de serem registrados em livros, como foi com os demais profetas até Malaquias. Ali sim Deus estava mandando registrar, era a inspiração de Deus. Então a gente viu esse período, né, que foi o silêncio de Deus, mas o silêncio canônico, ou seja, não houve livros escritos. E também E, como Deus, pois não. e até só para frisar um pouquinho mais sobre essa questão do silêncio de Deus, que no caso é um silêncio canônico, nós temos exemplos de pessoas que antes do próprio João Batista receberam mensagens divinas. Nós temos Simeão e Ana lá no templo, e Simeão recebeu ali a revelação divina, assim como Zacarias, o próprio pai de João Batista, Deus usou o anjo Gabriel para falar com ele. Então nós temos esses exemplos de que Deus continuou presente, se preocupando e no controle de todas as coisas. Apenas não foi Exatamente. escrito nada em relação a isso, né? Exatamente, isso comprova justamente o silêncio canônico e não o silêncio total, como se Deus deixasse trabalhar. Pelo contrário, nesse período aí, Deus trabalhou e trabalhou muito, e a história, a ciência histórica, dá conta disso, porque nações, impérios foram erguidos e, do jeito que surgiram, também desapareceram, e a gente, analisando a história, até para estudar para o Enem aí, você, o juvenil, né, que está estudando aí para o Enem e tal, vai ver isso na história. E esses impérios surgiram e desapareceram e cumpriram a profecia, principalmente a profecia de Daniel, capítulo 3, a respeito dos impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, o Império Macedônico, e depois o Império Romano, que começou ali no ano 27 a.C., né?
Então, essa foi a lição número 1. A lição 2 fala da plenitude dos tempos. E a gente falou aqui, naquela ocasião, o que significava a plenitude dos tempos, né? Houve a paz romana, porque o Império Romano, ali o César estabeleceu uma espécie de paz, não houve guerra, a gente não vê a Pax Romana, a gente não vê registros de guerras, vê registros de revoltas dentro do Império, mas não guerras nação contra nação, e isso propiciou Jesus pregar o Evangelho, né? Ele exerceu seu ministério, era Deus trabalhando, mostramos ali Jesus como centro da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus tem interesse em salvar o homem, por isso que Jesus é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia, porque Deus tinha interesse em salvar o homem, se relacionar com o homem, e a salvação de Deus para o homem é Jesus, né? E em Jesus se cumpriu inúmeras profecias, né? E a gente viu tudo isso. Na lição número 3, a gente entendeu o Novo Testamento, 27 livros. No tempo dos apóstolos, como a gente já falou aqui, eles já sabiam que esses 27 livros que compõem o Novo Testamento tinham inspiração divina, ou seja, o autor era o Espírito Santo de Deus, né? Um evangelho escrito por 4 evangelistas, né? É o evangelho de Jesus, escrito por 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é um evangelho. O livro histórico, Atos dos Apóstolos, 21 cartas, 13 cartas de Paulo, 8 cartas dos demais autores, e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então, é assim que o Novo Testamento ele está dividido. Os primeiros cristãos, como você falou, irmão João, só tinham o Antigo Testamento, e imagine, hoje, se nós não tivéssemos o Novo Testamento, a gente tem que ir para o Antigo Testamento para entender tudo que Jesus tinha falado, mas graças a Deus, que Deus, sabendo da nossa dificuldade, porque nós não somos judeus, né? Nós não estávamos lá para ficar consultando o Antigo Testamento como eles consultavam. Hoje nós consultamos o Antigo Testamento, mas motivado em parte pelo Novo Testamento. A gente conhece Jesus, aí a gente quer conhecer a origem, a história do povo dele, né? O povo o hebreu lá, o Abraão, Isaac, Jacó, o Israel e Judá e a tribo de Judá. Enfim, a gente gosta de estudar o Antigo por causa do Novo, da revelação de Deus. E a gente viu aqui a cronologia do Novo Testamento. Em um espaço mais ou menos de 100 anos, o Novo Testamento estava pronto, porque foi no período em que os apóstolos estavam vivos, né? E a gente viu que aqui os livros do Novo Testamento, eles não estão dispostos na ordem cronológica dos fatos, mas sim foi colocado do jeito que está para facilitar. É uma tentativa de facilitar a compreensão do leitor. A gente viu aqui que exatamente, forma didática. A gente viu aqui que o primeiro livro foi a carta de Tiago, do apóstolo Tiago, que era o irmão de Jesus. O primeiro livro a ser escrito por volta do ano 45 depois de Cristo, né? E Gálatas está ali também, próximo, 49. Tem até uma divergênciazinha se Gálatas foi o primeiro ou Tiago foi o segundo, mas enfim. E quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Gálatas, foi por ocasião do seu retorno da primeira viagem missionária, e ele escreveu para a província dos Gálatas, né? Ou seja, para um conjunto de igrejas que havia ali na Galácia, que era uma província romana, era como se fosse um estado do Brasil. Se o Império Romano fosse o Brasil, um estado seria a Galácia, um estado aqui do Brasil, né? Então, tinham várias províncias, Galácia, Macedônia, Ásia, Arcaia, onde estava Corinto, enfim, tinha várias, era a divisão política do Império Romano. E Paulo escreve lá, e a gente viu aqui que no ano 51, 1º e 2º Tessalonicenses, o primeiro livro para relatar o Evangelho foi Marcos, no ano 55, Mateus aparece 5 anos depois, no ano 60, Lucas, no ano 63, Lucas escreveu ali para Teófilo, e o Apocalipse foi escrito aí mais ou menos 90, 96 depois de Cristo. Nós vimos aqui os escritores do Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus apresenta Jesus como rei, né? Como
o Messias prometido, Marcos como servo sofredor, não tem genealogia lá, Lucas apresenta Jesus como filho do homem e mostra que o plano da salvação era abranger toda a humanidade, não somente os judeus. João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus. João é escrito à igreja do Senhor. Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando como se deu depois que Jesus foi para o céu. Porque o evangelho, a tônica dele é o seguinte: Jesus é o Salvador, Jesus, ele é o Senhor, ele se entregou para salvar a humanidade, ele se entregou para morrer em prol da humanidade, não ficou morto, não ficou no túmulo, ressuscitou, foi para o céu e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. É a tônica do evangelho. E o livro de Atos, ele vai mostrar como a igreja foi estabelecida depois da ida do Senhor Jesus para o céu, como ela foi, como teve a festa de inauguração no dia de Pentecostes ali, e como ela foi apresentada ao mundo, né, ali com o derramamento do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, mostra como o evangelho alcançou os gentios, e o plano de Deus estava sendo executado da maneira que ele tinha pensado desde o princípio, as viagens de Paulo, hein? As dificuldades que a nova igreja, agora a igreja primitiva, estava enfrentando, o contexto Perseguição. geopolítico que ela estava inserido. Lucas era fenomenal, né, nos seus relatos. Exato, exato. Então mostra a perseguição ali, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se expandia, mais que era consolidada, crescia. Aí fala das viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens, como ele foi preso lá em Jerusalém, foi levado como prisioneiro lá para Roma e lá ficou numa prisão domiciliar e pregando o evangelho a todo que quisesse ouvir, de maneira que toda a casa de César, Jesus o levou, foi Deus, está escrito lá em Atos, que foi Deus que apareceu a ele, que importava que ele fosse testemunha de Cristo lá em Roma. Então agora Paulo estava no centro do império, lá em Roma, pregando para todo mundo, inclusive para o imperador, né? E o livro termina o evangelho sendo pregado e a igreja crescendo. Então, depois vem as cartas foram escritas com o propósito de Deus nos ensinar, como você já bem colocou aí, Deus nos orientar, mostrar o apostolado de Paulo, a chamada dele, nos consolar nos momentos difíceis, nos dar resposta para as mais variadas situações e problemas. Essas foram as finalidades das cartas terem sido escritas, essas 21 cartas, entre as quais Paulo escreveu 13 cartas, é muita coisa. E, por fim, vem o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Assim que causa 2 tipos de sentimento nas pessoas, a depender se ela é salva ou não, assim como toda a Bíblia. Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, é um livro da revelação, do triunfo, da vitória do Senhor e, consequentemente, da igreja, da esperança. Para quem não é crente, é o livro do terror, da ojeriza, é o livro que causa pavor para quem não é crente. Mas isso é o evangelho. O evangelho para quem é crente, ele é poder de Deus. Para o descrente, é o escândalo. Isso é toda a Bíblia, não é só o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, ele é um livro que fala do triunfo, fala da recompensa, né, daqueles que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que vale a pena ser crente, porque esse é o caminho. Então, e aí agora chegamos nessa 13ª lição, que vamos falar, né, estamos falando aqui, que é o livro da minha vida, por tudo isso e outras coisas que vamos falar. Este é o livro da minha vida, irmão João. Amém. E nessa parte de que a própria lição não traz, mas é interessante, já que estamos no fechamento de um ciclo, que você, professor, bole alguma coisa para os seus alunos, que faça essa recapitulação. Não sei se desenhando os quadros, fazendo uma linha do tempo no slide, fazendo um quiz. Eu lembro que no trimestre passado a esse, eu fiz um mapa mostrando vários pontos ali naquele mapa que a revista falou sobre esses pontos, e a gente fez um quiz. Cada casinha daquela dali parava e eles tinham tantos minutos para ir lá e pesquisar na Bíblia aquela situação ali, responder e dividir eles em grupos. Então, é uma dinâmica bem interessante. E como é só uma questão de revisão, é uma coisa rápida.
É só faz ali um jogo, faz ali um quiz, um questionário rápido, e é bênção, é bênção. A gente precisa trazer essas inovações, né? Para que já deixe um gostinho de, poxa, acabou o ciclo, mas no próximo domingo inicia outro. Então, vamos continuar. A gente precisa ter essa responsabilidade, né, de instigar os nossos alunos. E vamos aos objetivos da lição, que é sempre bom a gente se apegar a esses objetivos. Diz que o objetivo é reconhecer a relevância e a veracidade da Bíblia Sagrada. Depois, o outro objetivo ele traz conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados pelas Sagradas Escrituras e compreender a atualidade e eficácia de seguir os preceitos bíblicos para ter uma vida abençoada. E aqui já a gente já pode começar com interações com o aluno também, por exemplo. Já que estamos falando de livros das nossas vidas, a gente pode pedir para que eles nos levem alguma obra literária que eles gostam de ler, ou citem apenas, o que vocês gostam de ler mais? Ficção científica, romance. Não, eu gosto mais de ler livro com esse caráter. Eu gosto de ler livro, com certeza vai aparecer alguém, eu gosto de ler livros mais mitológicos. Não, eu gosto de ler livro com teor assim. Isso vai ser muito importante para já criar ali, você bolar alguma coisa ali com eles para tratar sobre a importância e a relevância da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E até sobre essa questão de buscar o conhecimento. Você precisa identificar como professor o perfil dos seus alunos, que eu acredito que um bom professor, ele sabe quem são seus alunos, né? E você identificar ali se ele é um aluno mais ávido por conhecimento, que a gente sabe quem são, aqueles que sempre estão interessados, ou se é aquele aluno que já acha que, erroneamente até, que você que já sabe tudo sobre aquela história bíblica ou sobre aquela situação, mas uma coisa que eu aprendi é que um dos atributos da palavra de Deus é um atributo do próprio Deus, que é a inesgotabilidade. Não tem como a palavra de um Deus que é infinito, que é eterno, palavras eternas se esgotarem. A gente é que às vezes não está com a nossa capacidade mental, chega uma hora que para, porque não tem como a gente conhecer mais sobre Deus, não, porque. Mas sempre quando a gente vai ali crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo que tem mais coisas para a gente conhecer, mais coisas para a gente estudar. Então, a palavra do Senhor, ela é uma fonte eterna de conhecimento e nós precisamos fazer com que nossos alunos entendam isso e tenham gosto de sempre estar ali estudando, inclusive com um dos ensinamentos e aconselhamentos de Pedro, que a lição vai trazer aí. O texto lá de Pedro, falando ali em segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ou 7, que vai dizer assim: servirá, pois sempre haverá algo mais a ser acrescentado em nós. Aí o texto vai dizer assim, um trecho desse texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, sempre incentivar essa questão da busca pelo conhecimento bíblico, e sempre frisando, é muito interessante, como sempre nos aconselhamentos, os apóstolos eles vão trazer essa questão do amor. Ensine com amor, mas absorva o conhecimento com amor também. Você, como professor, precisa passar a transmitir essa palavra com amor, porque esse é o principal foco das escrituras. E os nossos alunos precisam aprender, como nós aprendemos, a usufruir, saber interpretar e receber esse amor e transmitir, porque essa é a principal base do evangelho, né? As boas novas não podem ficar comigo, eu tenho que passar para frente. É. Irmão João, é muito interessante que você falou, né, que a palavra de Deus ela é inesgotável. E, de fato, realmente, não tem quem esgote, porque é um livro divino. E também, do lado humano, a gente observa que quando a gente está numa escola, uma escola secular, uma faculdade, o professor passa lá a matéria, você escuta, parece que ficou claro, mas quando chega em casa, você fica com uma dúvida. Ou às vezes você mesmo, lá na escola, na faculdade mesmo, na hora da aula, que da exposição, você não entende, precisa ler de novo, precisa consultar outro texto para fazer, para ver se você entende o primeiro. E
imagine a palavra de Deus. Se os livros humanos há essa necessidade, imagina a palavra de Deus. Por isso também, né? Por isso também da necessidade de lermos a palavra de Deus sempre, estudarmos, examinarmos. E a palavra de Deus, ela é pão para nós. Jesus comparou a palavra como pão, nem só, ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele falou, inclusive, para o Satanás, para o diabo que estava tentando ele lá no deserto. Então, veja que a palavra de Deus, ela é alimento. E eu costumo dizer, irmão João, que para desarmar aquela pessoa não, aquele argumento daquela pessoa que diz, não, eu já sei tudo. Vamos falar sobre o quê? O livro da minha vida, sobre a Bíblia? Eu sei tudo. A palavra de Deus, antes de te ensinar qualquer coisa, vai te alimentar. É alimento, entendeu? Então, você precisa se alimentar. Por mais que você saiba que feijão com arroz é bom, o fato de você saber, se você não comer, você não vai permanecer em pé, entendeu? Então, a palavra de Deus precisa ser lida para se alimentar. Né? E à medida que você vai se alimentando, você vai também aprendendo, vai aprofundando. Quantas vezes a gente não lê um texto bíblico e parece que a gente está lendo pela primeira vez aquele texto, porque a nossa mente parece que dá um salto assim, tum, parece que estava no escuro e acenderam uma luz bem da claridade solar, assim. E a gente, rapaz, está aqui, estava sempre aqui, eu não tinha percebido isso. Isso é o Espírito Santo de Deus, que vai revelando aos poucos, né? Por isso a necessidade de sempre ler a palavra de Deus. E isso é muito interessante porque, assim, é uma palavra viva, eficaz, ela é verdadeira, como ela mesma, ela traz isso várias e várias vezes, porque a palavra de Deus é uma coisa que é como, até um clichê, uma frase de efeito até que as pessoas dizem, mas é o único livro que o autor está do nosso lado. Que a gente pode, se a gente tiver qualquer dúvida, pode chegar diretamente a ele e consultar ele sobre qualquer coisa do seu livro, porque ele que inspirou, né, para ser feito. E falando em questão sobre a verdade, a questão da veracidade bíblica, que assim, nós sabemos que nós cremos que essas escrituras elas são verdadeiras, mas em relação entendam esse mais não como uma forma opositiva do que eu falei, tá? Em oposição que eu falei, que ela é verdadeira, mas vamos trocar, mais, vamos acrescentar aí, só uma coisinha. Existem fatos históricos, existem acontecimentos, existem vários pontos que vão nos ajudar a comprovar essa veracidade, porque nós cremos, mas tem pessoas que não creem. Tem pessoas que não creem ou tem pessoas que têm dificuldade de compreender o quanto que aquilo chega a ser verdade. Porque a fé é uma coisa que um pastor meu até falava sobre isso, que a fé ela é para ser vivida. Se aquela pessoa não tem fé naquilo, é muito difícil você conseguir argumentar, por exemplo, com uma pessoa que não tem fé sobre aquela situação. Então, existem vários pontos que a gente pode discutir, que precisamos apresentar para os nossos alunos, em relação de que, certo, se a pessoa não crê naquilo dali, mas ela também não pode dizer que aquilo não é verdade, porque temos fatos históricos, temos várias e várias coisas que sempre remetem a essa questão da veracidade bíblica. Por Arqueologia, né, exemplo, irmão João? Arqueologia, como está escrito aí, né? Os achados arqueológicos exatamente. são abundantes, né? A própria existência dos judeus. Veja que tem até aqui uma profecia, né? Profecia de Isaías, capítulo 66, versículo 8, a restauração geográfica e política da nação de Israel. Havia uma promessa, ou seja, lá no ano 70 depois de Cristo, eles foram dispersos por toda a face da terra, porque se rebelaram lá, cumprindo-se inclusive a profecia que Jesus tinha falado, né, que não ficaria ali pedra sobre pedra, e se cumpriu de fato. Os judeus se rebelaram contra Roma, e diz a história que o imperador, o general Tito, nem queria destruir Jerusalém e muito menos o templo,
porque essa era a política romana, deixar as pessoas nos seus lugares, com seus cultos, com as suas divindades, mas contanto que obedecesse às leis romanas também, e principalmente pagasse o tributo, né? Mas ele foi obrigado, porque os judeus foram intransigentes em se manter rebeldes ali, e a história diz que aí o general teve que destruir Jerusalém, o templo, e expulsar os judeus. Aí, veja, no ano 1948, ou seja, praticamente ontem, quantos anos não se passaram, né? Passaram-se aí 1.900 anos, quase 1.900 anos, 1.800 anos e tanto, mas cumpriu-se a profecia. Ora, está escrito em Isaías, isso sempre foi escrito, estava lá desde o início, desde que Isaías escreveu, né? E está aí. A ciência, como um todo, ela comprova a Bíblia. A única que não comprova é a falsa ciência. Paulo diz falsa ciência. Por quê? Porque não é ciência. Alguém pode até dizer que ela é ciência e ela vai contrariar o que está escrito na Bíblia, porque ela é falsa. Por exemplo, todas as ciências verdadeiras comprovam a Bíblia, comprovam. Agora, a falsa, ela nega. Por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma crença. Não existe fatos científicos para comprovar isso. Isso é uma É uma crença. teoria, né? Hein? É apenas uma teoria, não é um fato, Isso, não é uma coisa é uma que teoria. você possa bater o E, martelo. e eu costumo dizer que quem é adepto a essa teoria tem mais fé do que a gente. Porque, meu É. amigo, é muito mais factível, plausível você Existe, acreditar que Deus criou um ser inteligente, criou todas as coisas e deu ordem do jeito que são, a ordem do jeito que é, do que a coisa foi se acontecendo aleatoriamente, porque isso é contra a ciência. É existe contra. até um livro, né, pastor Raul? Não sei se o senhor já viu, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. É Porque verdade. você tem que colocar uma crença muito incrível demais em certos pontos que se essa pessoa acreditasse que um ser como o nosso Deus criou tudo e colocou ordem em todas as coisas e ainda tem um controle sobre isso, é muito, exige muito menos da gente, digamos assim, do que acreditar que do nada as coisas se organizaram e se mantêm até hoje de forma totalmente aleatória, né? Exatamente. E aí, essa ciência verdadeira, ela comprova a Bíblia e mostra a veracidade da palavra. Como você bem falou, a gente não precisa, mas tá aí as evidências, os céus manifestam a glória de Deus, né? E ela a veracidade da Bíblia, ou seja, aquilo que é verdadeiro, a Bíblia é verdadeira. Por quê? Porque o autor dela é Deus, o Espírito Santo de Deus. Ela não se contradiz. Cerca de 1.600 anos, de Gênesis a Apocalipse, cerca de 40 pessoas diferentes escreveram. Ela não se contradiz. De Apocalipse a Gênesis, se você for pensar assim, uma régua, está tudo no mesmo sentido, tudo linheiro. Por quê? Porque o autor é o mesmo. Imagine você escrever, começa aí, vamos escrever um livro hoje e passe para uma geração que nem lhe conheceu, aí depois a outra, daqui a 3 gerações, para ver o que sai. Está totalmente diferente. Divergência. Então, a Bíblia realmente ela é verdadeira, porque ela é a palavra de Deus. Então, esse primeiro tópico, né, ele trabalha sobre isso, né, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é obra do próprio Deus e é um manual, né? Não é literatura qualquer, não é literatura qualquer, não é ficção, não é mitologia, não. A Bíblia, ela conta os fatos verdadeiros. Tudo que está na Bíblia é registrado, os fatos históricos aconteceu de fato, né? É claro que a Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem alegorias, claro, tem. A Bíblia tem canções, tem louvores, né? A Bíblia tem vários estilos literários dentro da palavra de Deus, tem narração, né? Tem crônica. Então, mas ali Deus está nos ensinando a todo momento. E essas histórias, elas foram criteriosamente selecionadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para estar registradas na palavra. Porque imagine, se a Bíblia não fosse um livro verdadeiro, fosse uma farsa, não teria aqui as falhas de Davi, por exemplo. Imagine manchar o nome de Davi, a história de Davi, porque Davi é o ícone de Israel, dos judeus, é o ícone. A estrela de Davi está lá na bandeira de Israel até hoje. Então,
Imagine, colocar as coisas erradas que Davi fez. Ele está lá, Os está erros escrito na do palavra. próprio, os erros do próprio Moisés, que é mais do que Davi até considerado pelos judeus, né? Exato. Então, tem vários erros aqui. O erro de Abraão, o pai da fé, falhou em algum momento, mentiu, e ia gerando lá uma destruição lá na nação gentílica, né? Então, veja que se isso não fosse verdade, se as histórias que estão aqui não fossem verdadeiras, havia aqui um conto de fada, havia aqui só um floreio. Mas a Bíblia mostra que é verdadeira, justamente isso também comprova. Os erros dos homens de Deus, das mulheres de Deus, estão aqui registrados para mostrar o que Deus quer com isso, dizendo assim: olhe João, olhe Raul, tá vendo o que ele fez? Fez errado, não era a minha vontade. Olhe como ele sofreu, olhe como ele quebrou a cara, olhe como foi difícil para ele. Eu não quero que você faça isso. Olha esse aqui, ó, como ele acertou. Olha como ele prosperou. Olha como ele foi abençoado. Olha como ele foi feliz. Eu quero que você faça assim. As histórias da Bíblia, as narrações são para isso. É para nos orientar. E nós nos identificamos com alguma dessas histórias em algum momento da nossa vida, E né? sabe, pastor Raul, o senhor tocou num ponto bem importante, porque se a gente for comparar, por exemplo, nós temos que crer naquilo que nós lemos. O livro de Gênesis não é apenas uma história para ser contada, não desmerecendo nenhum departamento, mas não é apenas uma história para crianças. Por que, que a Arca de Noé é tão difícil de ser pregada numa pregação hoje em dia nos cultos? Por que, que o pobre do Noé que passou por tanta coisa, tanta dificuldade na vida dele, acaba às vezes se tornando uma história só para crianças? Por que, que a gente tem essa tendência a interpretar assim? Isso é uma coisa que nós precisamos ter cuidado, porque os livros, tudo aquilo dali, se você ler sem acreditar que aquilo dali realmente aconteceu, não tem como você ter fé em acreditar no restante da narrativa. Porque se algum dos pontos você acredita que não foi exatamente daquela forma, que não foi, você acha que não foi daquele jeito, que não tem condições de ter acontecido, fica um buraco ali na sua crença, fica um buraco ali na sua fé. Isso não pode existir no coração do cristão. E detalhe que você vê na Bíblia, como o pastor Raul bem trouxe, você não vê, por exemplo, histórias como são criadas aí, mitológicas, que precisam de semideuses, ou seres extraterrestres, ou seres extraordinários. Você vê pessoas comuns, como eu dei o exemplo aqui de Noé, um agricultor, que da noite para o dia Deus disse, vou lhe promover agora a engenheiro naval. E você, se você quiser sobreviver com sua família, você faz isso. Senão, o que está vindo aí não tem como voltar atrás. Então você vê pessoas fazendo coisas extraordinárias. Eram seres humanos, mas fazendo coisas extraordinárias porque Deus, sempre é essa mensagem que traz. A partir do momento que eu escolho seguir os ensinamentos que Deus tem para a minha vida, eu consigo fazer coisas extraordinárias, mas não por minhas forças, não pelo meu mérito, mas sim pelo mérito de Deus, que tem um plano, que tem um resguardo ali para nós, né? E nós decidimos, porque várias vezes ele traz isso também, como o pastor Raul, poderia ser uma coisa muito alegórica, muito assim, falsa mesmo, de só contar as glórias, só tentar mostrar o ponto positivo, mas a quantidade de pontos que você vê que, olha, Deus mostrando ali, ó, esse é o plano que eu tenho para você. Você quer seguir? E as pessoas iam lá e seguiam e eram muito abençoadas. Mas também ele bota vários e vários exemplos mostrando que em certos momentos pessoas decidiram não seguir, ou em certos momentos seguiram até um ponto e depois se desviaram. E deu no que deu, e todas as histórias que a gente conhece da Bíblia, e tudo isso a gente precisa ter no nosso coração, que são verdadeiras. E um ponto até histórico mesmo, que a gente pode ver, literário também, que a veracidade de um texto, ela é ela é delimitada, ela é definida pela questão de quantas cópias aquele texto tem numa menor quantidade de tempo. Por exemplo, nós estudamos muito nos colégios, aí no meio acadêmico, no meio secular em geral, sobre os filósofos, grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles é um dos únicos que tem realmente evidências históricas de que ele existiu. Platão e Sócrates já não tem tanta. Por quê? Porque você vê pouquíssimas cópias originais, originais mesmo, redigidas pelo próprio filósofo.
que só encontram, por exemplo, uma aqui e outra lá não sei quantos anos depois, e são pouquíssimas cópias. Então, isso, historicamente, nos diz que tem uma grande possibilidade de não ter existido aquela pessoa. Por quê? Porque como é que eu vou provar que aquele texto ali é verdade se eu não tenho uma convicção que as outras pessoas diziam, poxa, realmente isso é verdade, eu tenho que fazer uma cópia disso daqui, eu tenho que espalhar, eu tenho que... E isso com a Bíblia não acontece. A Bíblia, lá nos primeiros 100 anos que ela estava sendo escrita, ela já tinha milhares e milhares de cópias. As cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, a partir do momento que chegavam nas igrejas, elas eram redigidas, elas eram feitas cópias, elas eram espalhadas pelo mundo, e tanto que a Bíblia, pelo menos estatisticamente, ela é o livro mais lido em todo o planeta Terra e que possui mais cópias. Então a gente vê a veracidade até nessa questão literária. É até uma disciplina que é paga até na parte da teologia, né, que é bibliografia, que é tratado sobre isso. Que a Bíblia, ela tem ali, antes de 100 anos, ela já tinha milhares de cópias sendo espalhadas no mundo, coisa que pessoas que acreditam tanto na filosofia como os pais da filosofia, Sócrates e Platão, não têm. São Verdade, questionáveis se João. realmente são verdades, né? É verdade. Então, São a gente vê muitos. a importância que tem esses escritos, a veracidade que o peso que traz. É. São muitas evidências que comprovam a veracidade da Bíblia. Assim, a gente, muitas ciências têm como método a observação. E a gente observa que aquele que pratica a Bíblia, a gente, com nossa pouca existência, poucos anos de vida, né, o que é nossa existência para. Mas dá para a gente ver. Quem observa a palavra de Deus é diferente, é abençoado. A bênção corre atrás, como está na Bíblia. Agora, quem desobedece, aí realmente fica difícil para ele, do jeito que a Bíblia fala. Então, a própria observação já aponta para essa veracidade da palavra de Deus, né? E a gente tem que atentar que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela está em nossas mãos de forma miraculosa. Ela chegou até nós, não foi fruto do acaso, não foi por vontade assim de um homem ou de uma equipe, não, foi a vontade de Deus, porque já tentaram destruí-la, já tentaram silenciá-la. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e as pessoas só conhecem o Criador, só conhecem o Deus Todo-Poderoso através da Bíblia. Uma vez, irmão João, eu era novo convertido, ainda fazia o ensino médio, eu vinha num ônibus voltando para casa, ônibus lotado, aí tinha um senhor lá, e aí toda oportunidade que eu tinha, eu pregava a palavra de Deus, podia ser onde fosse, aí tinha um senhor falando das guerras, de violência, e aí eu falei assim, rapaz, tudo isso a Bíblia fala. Aí ele falou, opa, isso bem alto, era um homem grande, forte, ele disse, opa, não fale, não toque na Bíblia. Aí eu fiquei assustado assim, mas por quê? Porque quem toca na Bíblia é roubado. Aí naquele momento, Deus me deu uma palavra que eu nunca tinha ensaiado, nunca tinha pensado naquela passagem. Eu falei assim: o senhor crê em Deus? Isso, o ônibus lotado, né? E todo mundo ouvindo lá na expectativa. Eu, um menino, o senhor crê em Deus? Creio. Mas qual Deus? Porque existem milhares de Deus. O Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra, Jesus Cristo, que é Deus, que veio ao mundo se entregar por nós, creio. Aí eu sinto muito desapontá-lo. O senhor só crê, se é que o senhor crê, porque o senhor leu na Bíblia. Ou porque alguém que leu na Bíblia disse para o senhor. Se essa pessoa que disse para o senhor não leu na Bíblia, ouviu de alguém que leu. Ou seja, até chegar em Jesus, nos apóstolos, e assim vai. Nós só temos conhecimento de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas por causa da Bíblia. É a Bíblia que revela o Senhor. É a Bíblia que revela o Deus a quem servimos, né? Por isso, ela é um livro singular. Ela é um livro divino. É um livro divino, né? A veracidade da Bíblia. E entrando já nesse tópico, no próximo tópico, o manual da vida, já que nós estamos tratando sobre essa questão da importância, a própria escritura vai falar sobre a questão de que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Seja eu lendo a palavra, ou seja eu ouvindo sobre ela, mas a minha fé em Deus é baseada naquilo que eu leio ou ouço sobre ele, sobre a palavra dele que está em nossas mãos.
é como a Bíblia. E a gente pode até, nesse momento, se o professor quiser, trazer alguns pontos que você pode comparar com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia você pode levar uma bússola ou um manual de instruções, ou um espelho, ou uma lâmpada. E você pode fazer links, inclusive, com os textos do que a própria revista traz como textos da semana. Na segunda-feira, ela traz aqui que a Bíblia de Deus é viva, eficaz e penetrante, mais do que uma espada de dois gumes. Você pode trazer a representação de uma espada, por exemplo, e mostrar o que é essa espada de dois gumes, que ela realmente era muito afiada, e que a Bíblia, como a palavra de Deus, como diz lá os Hebreus, ela é tão penetrante, mais do que essas espadas, a espada mais afiada do mundo, que ela consegue discernir até os pensamentos que uma pessoa pode ter. Outra coisa também pode trazer a questão da Bíblia como luz, leva uma lâmpada, ou apaga a luz da sala, e manda eles fazerem alguma coisa no escuro, e mostra como é difícil, e depois acende e diz que essa clareza para o nosso caminho, para as nossas decisões, exatamente é a palavra de Deus que vai trazer para nós, e fica da sua criatividade. E assim, o modo como a lição traz, o manual da vida, é um modo muito interessante para ser aplicado em relação à Bíblia, porque ela traz ensinamentos sobre qualquer coisa. Como a gente falou, ela é ótima para você ensinar, para você argumentar, para você repreender, para você exortar, para você consolar, para você todas as áreas da sua vida. A Bíblia ela vai ter alguma explicação, ela vai ter algum aconselhamento, ela vai ter algum modo de conversar com você, porque é Deus, por sua palavra, falando ao seu coração. Então, é uma Bíblia que não é um livro de autoajuda, né? Como a gente vê assim, não é aqueles mantras de coaches, como está muito em moda aí hoje em dia, né? Aqueles negócios de, eu sou vencedor, eu sou não sei o quê. Ela mostra que você é vencedor, mas nele. Ela mostra que você é vencedor, mas tem um longo caminho que você precisa traçar, quais são os desafios que você vai ter nesse caminho e como você pode interpretar e se posicionar frente a esses desafios. Então, ela vai lhe mostrar a origem, vai lhe mostrar o final e vai lhe mostrar como caminhar até esses pontos de maneira mais tranquila possível, se você crer e decidir seguir o que está escrito lá, né? É verdade, irmão João. E você falou aí, né, na questão do coaching, hoje tudo é coach, né? Tem coach para tudo, né? Até para ler a Bíblia tem É, coach. É uma coisa tremenda. E não é autoajuda, é ajuda do alto, né? Como está aqui na lição, ajuda de Deus. exatamente. É a gente posso todas as coisas em Jesus, naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, né? É em Jesus. O problema desse pessoal que fica produzindo essas autoajudas é porque as pessoas às vezes passam a acreditar que elas podem sozinhas, sem Deus. E aí alimenta mais o senso de rebeldia, a aversão a Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ainda que haja haja um aparente sucesso, no final é morte. E aí Jesus disse: o que é que adianta ganhar a vida toda e perder a alma? Né? Como aquele homem bem sucedido lá da parábola, aquele rico que tinha uma produtividade muito grande e os celeiros que ele tinha era insuficiente para acondicionar o fruto do seu plantio lá. Então, a gente tem que entender que o manual da vida, esse ponto 2 aqui, porque a Bíblia ela é uma regra de fé para praticar boas obras, certo? Aqui tem, né? Regra de fé e prática, é muito falado. Mas eu costumo dizer, regra é um manual de fé para praticar, para produzir prática saudável. Por quê? Porque a fé ela é manifestada por boas obras, como diz Paulo, né, ensinando aos Efésios, capítulo 2, que ele fala, né, aqui capítulo 2, versículo 8, ele fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a gente para até aqui, a gente vai pensar que as obras não têm importância. Mas aí vem o versículo seguinte, o 10, aqui do capítulo 2, que
está em consonância total com o que Tiago fala, que a fé sem a obra é morta. Paulo fala aqui, ó, no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, somos criação de Deus, criados em Jesus para as boas obras, as quais, ou seja, as quais, essas boas obras, Deus preparou para que nós andássemos nelas, ou seja, para que a gente pratique. Então a fé, ela é evidenciada pela prática de boas obras. E boas obras aqui é tudo aquilo que glorifica a Deus, né? Então, esse manual da vida aqui, que é a Bíblia, é que vai nos dizer exatamente qual é o caminho correto, o que nós devemos fazer, o que nós devemos praticar. Aí, é aí onde entra a fé. Um dos maiores exercícios de fé, irmão João, é quando eu leio a palavra de Deus e digo, rapaz, eu queria fazer diferente, mas a Bíblia está mandando fazer de outra forma. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer como a Bíblia está mandando, porque eu creio que aqui é melhor para mim. Isso é uma demonstração de fé, é uma das maiores demonstrações de fé que existe. É quando você nega o seu querer, porque sabe que está conflituando com a palavra de Deus, e faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aí você ou faz ou deixa de fazer, né? Que às vezes a pessoa peca por omissão ou por comissão, ou seja, por ato, por praticar o ato, ou por omissão. Às vezes, você se omitindo de fazer algo, você também está se preservando, está cumprindo a palavra de Deus. Então, ela é um manual da vida, porque ela nos ensina a praticarmos essas boas obras que glorificam o nome do Senhor, né? E assim como um manual, ele serve para você manusear de forma mais segura. Por exemplo, quando você recebe um celular, tem lá dizendo, deixe carregar 100%, para que aumente a longevidade da sua bateria do seu celular. E a grande maioria das vezes a gente não deixa, a gente sempre está ali com o celular preso no celular e deixa o celular sempre na tomada, alguma coisa, e pifa. Da mesma forma, a Bíblia vai trazer um modo de como você viver de maneira a lhe gerar uma vida e vida eterna. Não é qualquer tipo de desfecho, é a vida e vida eterna com Ele. Você não consegue imaginar o que é a eternidade. Nós não temos essa capacidade. Nós somos seres muito limitados para conseguir entender o que é essa vida eterna com Ele. Mas é uma coisa assim tão grandiosa que nós precisamos almejar isso. E a Bíblia ela nos mostra como atingir esse estado. Como a gente vai crescendo ali, como ela mesma diz, como a gente vai crescendo ali, o sol vai crescendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até ser dia perfeito. E até a gente atingir essa estatura de varão perfeito também, como a própria Bíblia fala, a Bíblia vai nos ajudar a seguir esse caminho. E quando o pastor Raul estava comentando sobre isso, eu só imaginava a questão de que, por exemplo, ela nos ensina tanto a viver tão bem, que, por exemplo, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito lá, o próprio Jesus disse isso, buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas que eu estou dizendo aqui atrás, falando sobre vestimentas, sobre provisões em geral, o que era necessário para um ser humano naquele momento. Ele disse, não vou deixar faltar. Então, por que a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã? Ele até disse, não vão se preocupar com o dia de amanhã, não. Aí entra, por exemplo, questões de problemas de ansiedade, pessoas muito ansiosas, uma geração muito ansiosa, muito preocupada com as coisas do futuro. Por quê? Se nós seguíssemos plenamente o que está escrito ali, de confiarmos, de buscarmos as coisas de cima, o reino de Deus, e crescêssemos de verdade que todas essas coisas serão acrescentadas, mas isso não é uma utopia? Não, não é uma utopia. Se está ali, a gente pode viver. A gente precisa crer e viver naquilo, porque como o pastor Raul também falou, e a própria Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E a fé é aquilo que vai enraizar a árvore, vai fazer ela crescer saudável, ter nutrientes. Porque quando a árvore ela cresce, mas não cresce saudável, é muito difícil ela dar um fruto. E se ela der, não é um fruto tão bom. Porque eu vejo isso aqui no quintal de casa, não é um terreno muito bom. E um pé de banana que daqui sempre cresce as bananas. Mas é uma vida inteira para essa banana ficar madura. Por quê? Porque ela não é saudável para isso. Verdade. Então, ela vai lhe ajudar a enraizar e crescer saudável, mas se não produzir frutos bons, como a própria Bíblia diz, essa árvore vai ser cortada e jogada fora, É, no e, fogo, né? Porque
E já finalizando esse ponto, irmão João, sobre o manual da vida, só gostaria de acrescentar o que tudo isso que a Bíblia nos propõe para que a gente faça, e todos os conselhos que ela também nos apresenta para que a gente não faça aquelas coisas que não é do agrado do Senhor, é Deus com o interesse único de nos ajudar, nos abençoar, para a gente não ter problemas. É como um pai que está vendo o filho é, brincando num certo lugar, né? E tem um perigo ali, e o pai diz: Ó, você pode brincar aqui, mas ali você não pode ir, porque ali há um perigo, né? Então, Deus tem esse interesse a todo instante. Deus dá prova disso, do seu amor, a todo instante nas páginas da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e mostrando o caminho que o homem deve trilhar para que esse homem viva bem, para que esse homem seja feliz. E é por isso, não é que Deus quer assim: olha, eu quero que você cumpra aqui a minha exigência para mostrar aqui quem manda. Não, Deus não está interessado nisso, Deus não precisa disso, ele é autossuficiente. Agora, ele sabe que nós precisamos de orientação, porque a orientação traz segurança. E se existe uma coisa que o ser humano precisa, de segurança. Quando o ser humano não tem segurança, gera ansiedade, gera todo tipo de problema, né? Então, por isso que ela é nosso manual de vida, e nós temos que não só ler, estudar, examinar, mas, acima de tudo, com a disposição, a inclinação, a súplica ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a colocar em prática, que é o mais importante. Ninguém se salva pela quantidade pelo o conhecimento profundo que tem da Bíblia. A pessoa se salva por colocar em prática, ainda que seja pouco o conhecimento da Bíblia, mas se for suficiente para se salvar, é excelente. Então, o nível de conhecimento, o volume de conhecimento que a pessoa tem da Bíblia, não diz que ela está salva. O importante, acima de tudo, é ela praticar, é ela buscar. E é muito interessante o crente, porque o crente não está só. O crente diz: o Espírito Santo, me ajude aqui, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, irmão João. Onde é dois, ainda bem que foram dois, né? Hoje nós somos dois, pronto. Está aqui. Glória a Deus, porque ele está nos inspirando, nos ajudando, né? E ele está conosco, ele nos ajuda a fazer com que as coisas que estão aqui, os ensinamentos que estão aqui na palavra, possam ser praticados por nós. E eu acho que nesse comentário que nós fizemos já cumpriu até boa parte do que traz no tópico 3, que fala que a palavra de Deus ela é útil para os nossos dias. Isso é uma coisa que nós frisamos aqui o tempo todo, né? Até na questão de, por exemplo, como é que é um manual de vida que foi escrito há tanto tempo e serve para atualmente? A Bíblia, eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, mas é uma frase bem divulgada e famosa no nosso meio, que diz assim, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia, ela é completa. Como a gente disse, Deus é eterno, Deus é atemporal. Então, a sua palavra também, ela é atemporal. Ela vai servir em todos os momentos que você precisar da sua vida, seja você velho, seja você... Velho não, né? Vamos tirar essa questão de velho, mas entenda só a questão de tempo, cronologia. Seja você já mais experiente, seja você mais novo, seja você ali no meio da vida, com idade entre ali o mais antigo e o mais novo. Enfim, não importa. Em qualquer momento da sua vida, a Bíblia ela vai ser útil. A Bíblia ela vai ser atualizada. Ela tem ensinamentos. Olha, você vê que coisas que acontecem hoje, que a gente para assim e faz, meu Deus do céu, a Bíblia já falou disso há tanto tempo. Inclusive até de acontecimentos, de descobertas científicas que a gente gosta muito de discutir aqui na igreja sobre isso, sobre até descobertas científicas, coisas de física, química, da própria matemática, sobre questão de astrologia, astronomia, desculpa, que vai falar sobre vários pontos que hoje em dia só a gente só sabe disso e quebrou tanta cabeça para saber, mas ela já falava há tanto tempo atrás e a gente não parou ali para perceber aquela questão. Então, a Bíblia, e não só sobre isso, mas sobre aplicações para nossas vidas, situações que nós vivemos hoje, males da sociedade que a gente vive hoje, e ela já nos aconselhava sobre isso. E interessante que ela é muito, muito atual, como diz a frase, ela é mais atual do que o Jornal da Manhã, não só pelo conteúdo profético que tem nela, mas pelos próprios ensinamentos, que, como eu falei, mais uma vez, são atemporais. Tanto que a gente passou esse semestre, esse trimestre todo comentando sobre coisas
que não tem como deixar de falar agora, 3 meses depois, sobre o que a gente falou lá nos primeiros meses, sobre pontos que a gente trouxe, porque ela sempre está ali se interligando. E detalhe, que às vezes a gente escuta algumas pessoas dizer, um pouco equivocadas, que a palavra de Deus ela se renova. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que o que se renova são as misericórdias dele. O fato de nós compreendermos uma coisa nova cada vez que nós voltamos naquele texto, não diz que aquele texto está se tornando novo, mas diz que nós estamos tendo um esclarecimento melhor sobre aquele texto através de quem? Como o pastor Raul também já bem trouxe, pelo Espírito Santo. Então, é bem importante que a gente deixe isso bem frisado para os nossos alunos, que, como a lição veio trazendo, essa questão da veracidade da Bíblia, mostrando que ela é um manual de vida e que ela é útil para nossos dias. E isso é um assunto bem pertinente para o encerramento desse ciclo, né, pastor? É verdade, meu amado. Ela é útil para os nossos dias, irmão João, como você bem colocou, porque o autor dela não muda. Como eu já falei aqui, a Bíblia, nós só conhecemos Deus. Existem milhões de deuses na Terra, milhões. Tem países que têm mais deuses do que habitantes, milhões. Você conhece um Deus pelas características dele. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, ele é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que manda tratar bem o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, proíbe a opressão do estrangeiro, ainda diz mais, olha, lembre-se que você foi estrangeiro e você não gostava de ser oprimido. Ou seja, aquela máxima que Jesus falou, faça aos outros aquilo que você queria que fizesse para você. Né? Então veja aqui de Gênesis e Apocalipse, é esse mesmo Deus. A gente conhece esse Deus não muda. A vontade dele para nós não muda. Qual é a vontade dele? De nos abençoar, de ter uma relação conosco íntima, profunda, abençoada aqui nesta existência, enquanto estamos aqui na Terra, e por fim, irmos para o céu. O céu é uma realidade, nós conhecemos o céu por causa da Bíblia Sagrada. Né? E aí, Deus não muda, por isso a palavra dele não muda. Por quê? Porque ela é obra dele. E essa utilidade para os nossos dias diz respeito ao que o ser humano tem as mesmas necessidades desde que Adão foi criado. Desde que Adão pecou, melhor dizendo, né? Porque Adão foi criado sem pecado, né? Estava no jardim do Éden, mas ele pecou e o pecado passou a humanidade, e a necessidade dos seres humanos, elas se repete. Pode mudar os anos, pode mudar a tecnologia, pode mudar o jeito de se vestir, a necessidade primária permanece. O ser humano precisa de alimento, ninguém come ferro, ninguém come pedra, não fizeram essa tecnologia ainda, nem vento. Come as comidas, come trigo, né? Que fala o pão lá na Bíblia, lá, chupa uva, né? Toma suco de uva, essas coisas. Precisa de comer, precisa de aprender valores. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce, ela nasce uma folha de papel em branco. Aí ela precisa ser ensinada, por isso que Deus, esse Deus bondoso, instruiu o seu povo, e é um princípio que vale para nós, ainda hoje, dizendo assim, pais, vocês ensinem seus filhos, ensinem, porque eles não sabem de nada, eles precisam ser ensinados, para poder também praticar, olha só, a questão da prática, praticar, uma vez que eles vão escutar isso, eles vão crer, eles vão praticar o que eu estou ensinando, para ele ser bem sucedido. Então, esse Deus, ele quer que a pessoa, ele sabe dessa necessidade que nós temos. Precisa se alimentar, precisa ser ensinado, ser educado, porque hoje, infelizmente, nos nossos dias, as escolas, as instituições de ensino, elas transmitem conhecimento. Matemática, física, química, biologia, esses conhecimentos, línguas estrangeiras, tal, português, geografia, história, mas educação diz respeito a valores, bons valores, porque existe um mau valor, né? Infelizmente, a gente vê até pessoas da área da educação, não são todos, desconstruindo os bons valores e tentando imputar um valor errado. Qual é o problema disso? É que aquele mau valor, uma vez que aquela pessoa que ouve aquilo ali, ela pratica aquilo que ela aprendeu,
ela vai ter problemas. Ela vai ter problemas porque ela está praticando algo que, inclusive, Deus já disse que aquilo dá problema para ela. Deus não quer que ela sofra. E o contrário, quando a pessoa pratica um bom valor, que é ensinado pela palavra de Deus, ela vai ser feliz, vai ser próspera. E a Bíblia, ela nos educa. A Bíblia ensina a respeitar. A gente aqui nas cartas, como você falou logo no início, a primeira epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, fala lá, Paulo, Timóteo, você é um jovem pastor, trate os anciãos como a paz, trate os mais novos como a irmãos. Veja, a gentileza, não a truculência, não. Veja, tudo está na palavra de Deus. Basta que a pessoa estude a palavra e, e pratique. E isso é valioso em qualquer canto do mundo. Todo ser humano gosta de ser respeitado. A Bíblia manda respeitar. Manda respeitar. Todo ser humano gosta de ser valorizado, ajudado. A Bíblia manda ajudar o próximo. Né? Então, veja como tudo isso mostra a utilidade dessa palavra para nós. Ela não envelhece, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Aleluia. E é com essa lembrança desse versículo tão belo que o nosso pastor Raul trouxe, que nós encerramos apenas fazendo um comentário final aqui, que eu lendo aqui a contracapa, no caso da capa final da revista, diz assim, que é uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar sempre como educadores da escola dominical, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Mais uma vez, o ensinamento de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Então, mais uma vez, estamos aqui em encerramento de um ciclo, de mais um trimestre, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso pastor Reinaldo e os demais da diretoria do DENEC, da nossa EADERN. E é isso. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade e já de olho nos próximos capítulos, hein? Nossa próxima revista dos juvenis. Aproxima mais, irmão João. Aproxima mais aí, para a gente ler. Aqui, Ah, ó. personagens Personagens marcantes da marcantes da Bíblia. Bíblia. Olha aí, ó, já Pensa. temos a nossa nova lição para os nossos próximos capítulos desse podcast. E você, professor, você, aluno que tem nos acompanhado durante esse período, não deixe de continuar nos acompanhando, porque, pela misericórdia de Deus, sempre tentaremos estar aqui trazendo algo novo para vocês e sendo o canal de Deus naquilo que ele nos deixou. Eu queria agora passar para o pastor Raul para ele fazer as considerações finais dele e fazer uma oração de encerramento, agradecendo a Deus por esse momento, por esse trimestre e já pedindo a ele as suas bênçãos para esse novo ciclo que iremos iniciar já no próximo mês. Amém, irmão João. Eu quero agradecer, irmão João, pela sua companhia, por estar aqui com você, muito bom. A gente está meditando a palavra de Deus, estudando, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Quero agradecer ao pastor Martim Alves da Silva, o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Agradecer ao nosso pastor Reinaldo Odilo, né, que é o diretor do DENEC, Departamento de Ensino, ensino cristão, né? Quase que não saía. Então, agradecer aos pastores e agradecer por você, professor, por você, meu irmão, que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que nós estamos nos esforçando aqui para transmitir um resumo, um conhecimento condensado. Nós temos um tempo limitado, não dá para falar tudo numa só vez, mas a gente tem jogado informações que, a partir dessa informação, você vai trabalhando e vai expandindo para ser útil aí na sua elaboração, na sua preparação da sua aula. E louva a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando, meu caro professor, meu caro irmão. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre você, que lhe firme cada vez mais, que a gente possa
trabalhar para o Senhor com alegria, sabendo que nosso trabalho não é vão, e só temos a agradecer a Deus por tudo, né, irmão João? Por estarmos aqui com saúde, né, por estarmos aqui, problemas nós temos, dificuldade nós temos, mas graças a Deus que nos dá a vitória, né? Então vamos orar para a gente finalizar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este privilégio que temos, Pai, de estar aqui meditando a Tua palavra. Enquanto meditamos, Senhor Deus, nosso coração se enche de alegria, do gozo do Espírito Santo. Pai, muito obrigado pelos dias que passamos aqui, a nossa equipe, as outras equipes, Senhor, dos juvenis e dos outros ciclos também, adultos, jovens, adolescentes, discipulado, pré-adolescentes, todos os ciclos, Pai, que o Senhor continue abençoando todo esse corpo de professores, de mestres que o Senhor tem levantado para ser canal de Deus, para abençoar pessoas, Pai. Abençoe todos os professores, não só aqui no Rio Grande do Norte, não só aqui em Natal, mas em todo o Brasil, Senhor, e até fora dele, onde esses conteúdos têm chegado, Senhor, porque a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor Deus, ela é bem-vinda em qualquer lugar, porque todo ser humano, Senhor, tem as mesmas necessidades. Pai, continue com a Tua mão estendida sobre nós, nos ajudando, nos abençoando, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai estar nos sustentando, e nós estamos aqui, Senhor Deus, aguardando a vinda do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para nos levar para Ele. Assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmão João, Pai do Senhor a todos.